Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia da EJA, 11ª etapa. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 3. Veja aí que o nosso objeto de conhecimento é relação ecológica entre seres vivos e no detalhamento nós vamos ver sobre as relações ecológicas intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Veja aí, olha que nós temos muito assunto para ver na nossa aula. Então, caderno e caneta na mão e vamos aí para a nossa aula. Olha só onde é que eu estou, olha aqui, vocês sabem muito bem, né? Abelhas. E onde elas vivem? Em qual ambiente que elas vivem? São nas colmeias. E quando nós temos colmeias em ambientes naturais, né? Nós encontramos aí por onde nós vivemos, nos ambientes que nós vivemos, mas também temos aí colmeias que são encontradas em apiários. E aí veja aí como é que vivem, né? Veja a pergunta. Como é que é a relação das abelhas em um apiário? Então, assim como apiários, também nas colmeias aí que estão pelas árvores, elas têm relações entre si. As abelhas, elas vivem em sociedade, e essa sociedade, né, faz com que elas tenham ali funções diferentes, tem uma hierarquia, e é assim que elas começam a se relacionar dentro dessa colmeia. Veja aí que as relações ecológicas, que é o que nós vamos ver aí na nossa aula, elas são interações que ocorrem entre os organismos vivos. Então, nós temos aí na imagem, olha só, vários tipos de interações. O homem, né, com animais ali na sua criação, né? Nós temos ali os corais em ambientes oceânicos, né, nos mares. Então, esses vários corais com peixes, com algas. Nós temos aí a própria abelha aí pousando numa flor, né? Ela está ali interagindo, né, com essa flor e também vai lá carregar os pólenes para poder fecundar uma outra planta, né? E também nós estamos vendo logo ali em cima, olha, um leão, né? Junto com outro ser vivo. E assim nós temos essas várias relações dos seres vivos em vários ambientes. Então, essas interações que ocorrem entre seres vivos são interações ecológicas. As relações ecológicas, elas podem ser assim classificadas. Anotem aí, ó. Relações intraespecíficas, então entre indivíduos, né? A intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie, e nós já sabemos o que são indivíduos da mesma espécie, aqueles que têm a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, quando nós temos aqui, ó, intra, né? Então, essa intra é dentro da mesma espécie. Ou relações ecológicas também podem acontecer entre espécies, interespecíficas. Então, são indivíduos de espécies diferentes. Então, nas ilustrações que nós vimos há pouco, nós temos ali o homem, né? Nós temos ali abelha com planta, nós temos esses vários espécies diferentes que estão interagindo entre si. Então, assim nós temos as relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie e interespecíficas entre indivíduos da mesma espécie. E de espécies diferentes, desculpa. E assim, essa classificação das relações intraespecíficas, elas podem ser harmônicas e como o que vocês possam imaginar que quando estão em harmonia, né? Então essas relações harmônicas é quando um não está prejudicando o outro, por exemplo. Então são relações positivas. Essas relações harmônicas, relações positivas, elas não causam prejuízos
aos indivíduos, né, que estão envolvidos, aqueles que estão participando da interação. E um outro conceito de classificação das relações intraespecíficas são aquelas desarmônicas ou negativas, né? Ou seja, se não tem harmonia, então está havendo ali algum tipo de conflito, algum tipo de prejuízo, né? E essas relações desarmônicas negativas são aquelas em que um dos envolvidos não é beneficiado com a interação. Vamos ver aí neste mapa mental, olha só, no mapa mental nós temos aí essas relações ecológicas intraespecíficas. E aí, nós temos de um lado, como eu comentei para vocês, intraespecíficas harmônicas, né? Quando elas não causam prejuízo, está tudo ok entre os indivíduos que participam dessa relação. E as relações intraespecíficas desarmônicas, aquelas em que os indivíduos que participam, né, daquela interação estão sofrendo algum prejuízo. Então, vamos iniciar aqui pelas relações ecológicas intraespecíficas. E aí nós temos como exemplo desse tipo de relação ecológicas, né, as sociedades e colônia. Então nós temos aí exemplos de sociedade, o caso das abelhas, das colmeias, né, que vivem em colmeias, e essa relação entre elas é uma relação, né, classificada como sociedade, né, são os tipos de relações intraespecíficas harmônicas, e abaixo nós temos os corais, e são exemplos de colônia, mas nós vamos detalhar um pouco mais agora, olha só. Essas relações intraespecíficas harmônicas do tipo sociedade, né, que é uma classificação, os organismos interagem de maneira organizada, com divisão de trabalho, mas permanecem fisicamente separados. E aí, além das abelhas, como está na ilustração, como eu comentei com vocês, nós temos também o caso das formigas, o caso dos lobos. Então, além das abelhas, nós temos as formigas e lobos, que também são exemplos dessa relação intraespecífica harmônica classificada como sociedade, né? O outro tipo, né, são as colônias. Então, são exemplos aí os corais, por exemplo. São indivíduos que vivem juntos e apresentam uma relação física intensa, podendo ou não apresentar divisão de trabalho. E aí nós temos, como eu comentei com vocês, o caso dos corais e também da caravela portuguesa, que nós ainda vamos ver sobre ela aí um pouco mais detalhes sobre as caravelas portuguesas na nossa aula, tá? Então, nós, como eu comentei com vocês, os tipos de relações ecológicas intraespecíficas harmônicas são do tipo ali sociedade e colônia. Mas também, né, tem as relações ecológicas desarmônicas, aquelas em que algum dos indivíduos que participam da relação, né, da interação, eles estão ali causando prejuízo ao outro. E aí, como exemplo, nós temos o canibalismo, o caso aí do louva-a-Deus, né, que nós temos na nossa ilustração, e da competição, e a competição também pode ser aí encontrada em várias espécies de animais ou de plantas, por exemplo, né, em que eles estão competindo por algum recurso. Mas vamos ver um pouco mais detalhes sobre essas classificações de relação intraespecíficas desarmônicas. E nós temos aí mais detalhes sobre o canibalismo. O canibalismo é quando um indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie, né? Então, ele precisa, para sua sobrevivência, ele precisa se alimentar daquele outro indivíduo. Ele mata o outro indivíduo e se alimenta dele, né? E da mesma espécie. Quero deixar aí, salientar esse detalhe aí do conceito do canibalismo, quando é da mesma espécie. Isso acontece com a aranha viúva negra, né, e com o louva-a-Deus que nós temos aí na nossa ilustração. Tá? Então, esses são exemplos de
indivíduos, né, de espécies, da mesma espécie, que participam aí desse tipo de relação ecológica, né, desarmônica, que causam prejuízo. Matar o outro, matar ali indivíduos da mesma espécie para se alimentar, é um tipo de relação ecológica desarmônica, canibalismo, em que o indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie. E aí eu já comentei com vocês sobre o louva-a-Deus, mas também participa dessa relação, desse tipo de relação ecológica, né, desarmônica, a aranha viúva negra. Então, são exemplos aí de canibalismo em que, para a sobrevivência, ele consome, se alimenta do outro indivíduo da mesma espécie. E aí nós vamos ver agora sobre a competição intraespecífica, né, que é ali em que eles têm uma disputa por algum recurso, eles estão competindo entre si, né? E esses recursos, eles podem ser de vários tipos. Nós temos aí sobre alimento, sobre o ambiente, sobre o espaço, né? Sobre os parceiros reprodutivos na hora do acasalamento e na disputa pela fêmea. Então, todos esses são situações em que pode ocorrer competição entre indivíduos da mesma espécie. E aí, por exemplo, aqui nós temos leões disputando território, mas pode acontecer com vários tipos de espécies, né, em que para a sobrevivência eles têm que competir por algum recurso. Pode ser luz, por exemplo, né, a iluminação do ambiente, as plantas para poder realizar fotossíntese, né? Então, são casos aí de competição. E assim nós vimos aí esses dois tipos no nosso mapa mental sobre as relações ecológicas intraespecíficas, harmônicas e desarmônicas. E nós vamos detalhar um pouco mais sobre cada um destes e nós vamos iniciar agora detalhando um pouco mais sobre a sociedade das abelhas. Veja aí que a sociedade das abelhas né, que comentei com vocês, vocês inclusive já anotaram no caderno de vocês, é um tipo de relação ecológica intraespecífica, harmônica. Elas não disputam, né, recursos entre si. Elas vivem em uma organizada, né, funções, realização de tarefas naquela colmeia, que é o local, né, que as abelhas vivem. Os indivíduos da mesma espécie, eles cooperam entre si e estabelecem uma divisão de trabalho. E para essa divisão de trabalho, saibam que eles têm classificações de abelhas. Essa classificação das abelhas, elas têm várias características, né? As colmeias, lá na colmeia, ela divide-se em 3 castas diferentes. Então, essas castas, essa hierarquia que há entre elas, então tem as operárias, a rainha e os zangões. Então, perceba aí pela ilustração que elas, inclusive, têm características diferentes, tamanhos diferentes de cada uma delas, e isso mostra o quanto que ali elas se entendem, se compreendem as funções de cada uma dessas castas, né? As operárias, detalhando sobre as operárias agora, elas são abelhas fêmeas estéreis, responsáveis pelo trabalho na colmeia, tá? Esse trabalho na colmeia, o que significa? Significa ir coletar pólen, né? É um trabalho das abelhas, pólen, néctar e pólen. Elas vão lá trabalhar produzindo mel, cera, geleia real, né? Então elas vão também, entre outras funções ali do seu trabalho, alimentar os indivíduos jovens, né? Limpar a colmeia, elas trabalham. O nome, como o próprio nome diz, são as operárias, né? Elas limpam a colmeia, protegem a colmeia dos ataques, e assim elas têm ali essa divisão de trabalho com características físicas, né, dentro dessa sociedade das abelhas. Em média, uma operária, ela vive cerca de 6 semanas,
tá? Então, é um tempo, né, que elas têm ali de atividades dentro daquelas castas, das 3 castas ali da sociedade das abelhas. O outro são os zangões. Os zangões, eles já são maiores que as operárias, eles são os machos da colmeia e originam-se a partir do desenvolvimento de óvulos não fecundados. Olha que interessante. Aqueles óvulos que não foram fecundados, né, não tiveram a participação do espermatozoide para que ele pudesse ter o desenvolvimento, eles ainda assim, seu desenvolvimento embrionário, ainda assim, eles vão gerar indivíduos que têm funções ali, que são os machos da colmeia. E esse processo de desenvolvimento dos zangões é chamado de partenogênese. Mais um termo aí para você anotar no seu caderno, no seu vocabulário aí de biologia. Os zangões, eles apresentam como papel principal a fertilização da rainha durante o chamado voo nupcial. Então, a rainha é a única que é fecundada, né? E quando retornam à colmeia, né, após esse voo nupcial, após a fertilização da rainha, os zangões normalmente eles são expulsos e morrem, né? Então eles têm essa função dentro destas 3 castas da sociedade das abelhas. E vamos ver agora sobre as rainhas. Olha só, a rainha é a rainha, né, pessoal? Então ela é a abelha fértil. Ela é a fêmea fértil, diferente lá das operárias, que são estéreis, elas não têm ali os órgãos, né, específicos para a reprodução. Já as rainhas, elas são fêmeas férteis da colmeia e a responsável pela postura dos ovos, né, por esse processo de fazer com que a renovação dos indivíduos da sociedade ali que compõe aquela colmeia. Cada colmeia apresenta apenas uma rainha e esta controla as outras abelhas graças à produção de feromônios, né? São hormônios que participam ali desse processo de organização das castas, né, que são as operárias, os zangões, ali todos comandados pela rainha. Então, vimos aí o exemplo da sociedade das abelhas. E vamos ver agora um pouco mais sobre agora o outro tipo, outra classificação, né, de relações harmônicas, que são as colônias. Um exemplo aí que nós temos, né, de colônia são as caravelas portuguesas, que você já está vendo aí na ilustração. Os indivíduos, eles estão anatomicamente, né, o seu corpo, eles estão unidos entre si, podendo ocorrer ou não divisão de trabalho. Então, a caravela portuguesa, como exemplo, né, de colônia, eles aí nessa ilustração vocês estão vendo vários indivíduos que o todo compõe a chamada caravela portuguesa. Ela é marinha, né, de ambientes oceânicos. E eles são muito confundidos, né, com as águas vivas, mas as águas vivas é um outro grupo ali de ser vivo e eles não são considerados como colônia. A água viva é o indivíduo único mesmo, sozinho, ele é o indivíduo água viva. Tá? Então, nós estamos falando aqui das colônias e da caravela portuguesa, que são muito confundidas pelas água-vivas, e assim eles podem ou não ter divisão de trabalho entre si. Vamos ver aí que não são nem mesmo um único animal as caravelas portuguesas, mas sim uma colônia de indivíduos. As caravelas são incomuns, né, por serem constituídas por uma colônia de indivíduos especializados e geneticamente idênticos. Eles são clones entre si, que são chamados de zooides ou pólipos. Então, esses indivíduos geneticamente idênticos, e aí você já deve ter ouvido falar, né, na genética, né, sobre os clones, eles são indivíduos
muito parecidos, são indivíduos iguais, né, que são ali chamados de pólipos. Eles possuem várias formas e funções, mas todos trabalham juntos. E que é interessante aí deixar como curiosidade para vocês que eles não têm condições de sobreviver se estiverem separados. Por isso que, no caso das colônias, eles vão ter funções específicas, eles vão ter ali também uma importância, cada um deles, na sobrevivência do todo, daquela colônia, né, em específico. Tá? E anatomicamente, essa caravela portuguesa vão ter ali algumas estruturas que eu vou mostrar agora para vocês. Vejam que eles têm os pneumatóforos locais, né, de respiração, gastrozoides, região de formação dos gonóforos e dactizoides. E toda essa estrutura aí da caravela portuguesa, em cada um desses são funções diferentes que eles estão realizando para a sobrevivência do todo, né? Da colônia como um todo. Ok? Vamos continuar aí vendo agora sobre as relações intraespecíficas desarmônicas. No caso das relações desarmônicas, e nós temos aí a classificação da competição, ela é uma relação ecológica entre organismos que buscam utilizar os mesmos recursos limitados em um ambiente. Então, quando nós estamos falando de competição, e é claro que já vem em mente, na nossa mente, uma disputa, só que na natureza, essas disputas, elas podem ser de várias formas, de várias ordens. De que forma os seres vivos podem disputar, podem ter um conflito, uma disputa entre si, uma competição, né? Então, no caso de animais, eles precisam se alimentar. Bateu a fome, né? E aí você sabe muito bem, quando bate a fome, você vai ali, tem um exemplo dentro de casa, tem ali um pão e várias pessoas com fome. O que vai acontecer? Eu quero esse pedaço maior, quem é que vai ficar com um pedaço menor? Ou quem é que vai pegar o pão que estava ali sem nem o outro irmãozinho ali saber? Então, digamos que por fome, por uma necessidade de sobrevivência, se entrou em competição por uso daquele recurso que está reduzido, que está em pouca quantidade no ambiente. Também, outras formas de competição que podem ocorrer, né, competição intraespecífica dentro da mesma espécie, é quando ali eles estão em processos de reprodução, né, uma disputa que pode ocorrer, né, quando esses indivíduos também podem buscar, querer a sobrevivência. Então, por questões de iluminação do ambiente. Então, aí na ilustração, você tem uma planta, né? Uma planta que recém germinou, está no seu início do seu desenvolvimento, e aí ela precisa de luz. Sabemos que as plantas, elas, para realizar a fotossíntese, elas precisam de luz do sol para que, então, essa luz, juntamente com o gás carbônico, né, que é absorvido, com os nutrientes que vêm do solo e água, lá nas folhas, né, todo o processo da fotossíntese, que em algum momento dos estudos de vocês já tiveram esses assuntos, já estudaram sobre esses assuntos. Então, no processo de fotossíntese, as plantas, elas precisam da luz, e quando essa floresta é fechada ou muitos indivíduos, muitas sementes germinam naquele ambiente, nem todas têm condições de ter a captura dessa luz para poder realizar a fotossíntese. E aí é interessante nós termos em mente que essas plantas estão competindo por luz, né? Elas precisam, para poder produzir seu próprio alimento, como são seres autotróficos, e assim continuar
crescendo até chegar ao momento de reprodução. Também podem se competir por território, né, em parceiros de acasalamento, quando indivíduos que estão ali em busca de chamar a atenção da fêmea, o que que eles podem fazer? Eles podem brigar entre si, eles podem levantar as asas, né, para poder chamar a atenção daquela fêmea, como o pavão, por exemplo, faz com as suas penas, né? Então, todos esses mecanismos de quando eles estão competindo por alimento, por acasalamento, por luz, por território, todas essas são classificadas como relações intraespecíficas desarmônicas. E também temos outros tipos, como o canibalismo. Veja aí que o canibalismo, né, é uma relação ecológica intraespecífica em que indivíduos da mesma espécie consomem membros da própria espécie. E aí nós temos como exemplo o caso do louva-a-Deus e da aranha-viúva negra, né? Mas também vou trazer uma curiosidade aqui para vocês, né? Porque no canibalismo é muito interessante nós termos essa ideia de que é uma relação ecológica, ele não é malvadinho, né? Ele não está fazendo maldade, é a natureza daquele indivíduo, é um processo de sobrevivência, e assim ocorrem com todos os seres vivos na natureza. Eles estão realizando algum tipo de relação ecológica, né, seja harmônica ou desarmônica, por algum motivo. E olha só essa matéria que saiu no jornal sobre tubarões, né, sobre canibalismo em filhotes de tubarões. Olha só, filhotes de tubarões devoram uns aos outros no útero ainda. Isso foi publicado aí na revista Galileu. É bem interessante se a gente tiver acesso a essas revistas que trazem curiosidades do mundo, né, da natureza, do mundo dos seres vivos, né? Revista Galileu, super interessante. Então, todos estes podem trazer matérias bem bacanas, que trazem aí informações atualizadas para a gente, né? Olha só, mas essa daqui foi há bastante tempo, mas traz essa curiosidade. Olha, uma espécie de fêmea de tubarão, né, representativa aí nessa ilustração, em que embriões devoram uns aos outros dentro do útero. Então foram aí esses pesquisadores com o tubarão touro, né, foram vídeos, registraram esse fenômeno, mas nunca se soube aí pelas pesquisas o motivo. Mas agora os cientistas, como diz a matéria, eles desvendaram, eles conseguiram entender esse processo aí. E aí são filhos de diferentes pais disputando o direito de nascer. Olha só. E aí eles vão realizar esse canibalismo, né? Por essa polifecundação que ocorre aí entre os tubarões. Então essa pesquisa foi publicada no periódico da Biology Letters e analisou filhotes de tubarão-touro ou de tubarão-cinza. Olha que interessante. Isso sugere que o canibalismo... Opa, levantei demais, olha aqui. Isso sugere que o canibalismo no útero seja um mecanismo através dos quais os machos garantem a paternidade dos bebês. De acordo com um dos autores da pesquisa, o biólogo Demian, né, essa luta pela paternidade continua após a fecundação em algumas espécies. Olha que interessante, né? Essas espécies de tubarão, né, elas, embora possam gerar filhotes de até 1 metro, e esses filhotes podem chegar até 2,5 metros de comprimento. Então, essa relação que há aí entre indivíduos da mesma espécie, pelo direito de nascer, por filhos de pais diferentes, e assim está no instinto deles que aquela genética, aquelas características de pais, né, com características muito específicas, né,
estão ali influenciando o comportamento desses filhotes de tubarão. Uma curiosidade aí da nossa aula e para deixar para vocês claro que esses conceitos que nós tratamos na aula, eles ocorrem de verdade no ambiente. Então é por isso saber esses conceitos, revisar os assuntos, para que você então fixe, né, na sua mente e possa lembrar quando você precisar, numa conversa, em uma avaliação aí da sua vida acadêmica. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau!